Olá, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvados. Hoje, nesta segunda-feira, nos reunimos uma vez mais ao redor da mesa da palavra, desta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós iniciamos a aula de hoje pedindo que Deus nos abençoe para que nós possamos compreender mais e melhor a sua palavra. Por isso, invoquemos a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da ACA. Muito obrigado pela sua presença, por estar conosco na aula de hoje, no qual nós vamos começar a estudar propriamente o Evangelho de Marcos. Veja, você que gostaria de adquirir o nosso material, que por sinal está muito bem elaborado, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, o DDD é o 43 99196 7110. Mande uma mensagem lá e fale conosco e nós encaminharemos a aula de hoje para você. Professor Rodrigo, por que você está sentado hoje? Bem, a partir de hoje nós começamos a estudar mais aprofundadamente a Palavra de Deus. Até aqui nós fizemos um grande panorâmica histórico, um grande panorâmica teológico, para que nós pudéssemos entender, através desta breve introdução, aquilo que dizia a respeito da Sagrada Escritura. Nós vimos então longamente sobre o Antigo Testamento, ainda que pormenorizadamente não fosse possível entrarmos nos contextos da era dos juízes, da era dos reis, da era do exílio da Babilônia, pós-Babilônia, do período do Egito. Ainda assim, nós vimos alguns elementos que constituíram a história do povo de Israel. Depois, começamos a compreender toda a introdução do Novo Testamento, como é que se formou, quais são os livros, e aí nós entramos nos evangelhos sinóticos e propriamente no Evangelho de Marcos. A partir de hoje, nós vamos começar a analisar as perícopes. Professor Rodrigo, o que é perícope? Anota aí. Perícope significa trecho, relato, fragmento. Então, quando um exegeta, que é um estudioso da Palavra de Deus, vai estudar um fragmento da Sagrada Escritura, nós dizemos em teologia, em linguagem teológica, que nós vamos estudar uma perícope. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar, a aprofundar as perícopes de Marcos. E é por isso que, uma das razões, eu me encontro sentado, porque facilita melhor a nossa compreensão e a forma didática como nós vamos transmitir o conteúdo. Um segundo motivo é porque nós temos aqui sobre a mesa, se você pode ver, algumas bíblias de algumas traduções. Então veja, aqui está uma tradução que eu costumo usar sempre nas minhas aulas, que é a chamada Bíblia de Jerusalém. Esta, segundo os biblistas, seria uma das bíblias mais indicadas para o estudo, para a exegese bíblica. Bíblia de Jerusalém. Outra bíblia muito boa para o estudo, para o aprofundamento teológico, é esta bíblia aqui, ó, um pouquinho maior, chamada Bíblia de Tradução Ecumênica, ou Tradução Ecumênica da Bíblia, que é a chamada TEB, Bíblia TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Essas duas bíblias, são as bíblias mais fiéis aos textos originais.
Depois nós temos outras Bíblias, outras traduções, mas eu trouxe outras duas aqui que são menos usadas na exegese católica, na exegese bíblica, mas não deixam de ter a sua importância para a consulta. A terceira Bíblia que nós vamos usar hoje é aquela chamada Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino, também um pouco maior, ela tem um sentido mais poeta, né, de traduzir a Bíblia. E a quarta Bíblia que nós trazemos hoje, uma Bíblia mais simplista, mais um pouco melhor traduzida no sentido de contextualizar a tradução, é aquela que talvez a maioria dos nossos católicos tem em casa, chamada Bíblia Pastoral. Outros vão ter em casa a Bíblia da Ave Maria, né? A Bíblia da CNBB, a Bíblia da Aparecida. Aqui nós temos 4 traduções. Professor Rodrigo, por que nós temos 4 traduções de Bíblia hoje? Elas não dizem a mesma coisa? Em partes. Nós sabemos que existe um ditado latino que, traduzido para o português, diz assim: todo tradutor é um traidor. Então veja, quando nós traduzimos uma palavra do original para a nossa língua, às vezes esta palavra no original pode perder um pouco do seu sentido. Por exemplo, a palavra saudade não existe em nenhum vocabulário de nenhuma língua do mundo. A palavra saudade, ela é única e exclusivamente pertencente ao vocabulário português. Quando em outra língua eu quero dizer saudade, eu preciso usar outros termos. Por exemplo, eu digo: eu sinto falta de você. Mas veja, saudade para nós, no português, é muito mais que sentir falta. Então veja, toda tradução é uma traição. Então veja, é preciso ter um pouco de cuidado com as traduções bíblicas. Por isso que na aula de hoje nós vamos começar a estudar as perícopes de Marcos, começando obviamente pelo capítulo 1, e para isso nós vamos consultar diversas traduções. Eu poderia ter aqui a tradução da CNBB, a tradução da Ave Maria, a tradução da Aparecida. No entanto, não cabe aqui na nossa bancada, né? na nossa mesa. Mas essas 4 já são suficientes para abrir a nossa consciência e a nossa mente. Então vamos abrir na nossa Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Veja, na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu uso sempre, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Na Bíblia da TEB está escrito assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, assim como está escrito no livro do profeta Isaías. Na Bíblia do Peregrino está escrito assim: começo da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Na Bíblia da Pastoral diz assim: começo da boa notícia de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então veja, só aqui nós teríamos uma aula à parte. Marcos 1:1. Só esta perícope, este fragmento, daria para nós uma aula de teologia à parte. Mas vamos resumir aqui em poucas palavras. Veja, na Bíblia de Jerusalém diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Na Bíblia da TEB diz: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, numa fala princípio, na outra fala início. Rodrigo, não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, não muda nada. Mas veja agora, na Bíblia da tradução do Peregrino diz assim: começo da boa notícia. Então, os tradutores da Bíblia Peregrino já traduzem a palavra evangelho, que é uma palavra grega, que significa boa notícia, eles já traduzem ela para o português. Então, esta palavra evangelho não aparece no texto da Bíblia Peregrino. E nem na Bíblia da Pastoral, que diz assim: começo da boa notícia de Jesus, o Messias. A Bíblia Pastoral faz ainda um acréscimo. Coloca aqui a palavra Mashiach. Nós não temos isto aqui nos textos gregos.
Porque nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, muito bem. Então a pastoral, ela acrescenta ao versículo 1 a palavra Messias. Então nós vamos começar a tentar entender este nosso capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então veja, nós temos então um título escrito. Marcos 1:1 é o título do Evangelho de Marcos. Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então veja que interessante. Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, nós temos então duas palavras. A primeira está escrito em hebraico, Bereshit. A segunda está escrito em grego, Arché. A Bíblia de o Novo Testamento, foi escrito em grego. Mas essas duas palavras significam a mesma coisa. Então veja, se nós fôssemos pegar o texto em grego, ele começaria com a palavra arché, que significa princípio, começo, início. Rodrigo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. E eu já disse isso na aula passada. Se nós fôssemos tomar, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1:1, está escrito assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então veja, este no princípio é igual o no princípio do Evangelho de Jesus Cristo que está no Evangelho de Marcos. Só que lá em Gênesis está escrito em hebraico, Bereshit, e aqui em Marcos está escrito em grego, arché. Mas o que importa para nós é sabermos que aqui esta palavra arché quer dizer para nós que Marcos vai dar para os seus leitores os fundamentos a respeito deste evangelho, que inicialmente não é um livro, não é um rolo, não é um coro de animal no qual é escrito o evangelho. No princípio, a palavra evangelho diz respeito ao próprio Cristo. Ele é o evangelho, ele é a boa nova, ele é a boa notícia que deve ser anunciada. Então veja, nós temos aqui a palavra arché, ou Bereshit no hebraico, que lembra para nós esse sentido de fundamento, de princípio, no qual Marcos vai começar a escrever o seu evangelho. E aí então, a palavra, o termo evangelho, que significa boa nova ou boa notícia, em Marcos, pela primeira vez, vai se tornar um escrito. Até então, até mais ou menos o ano 70, quando o texto de Marcos está escrito, o termo, a palavra evangelho, significava uma pessoa. Quem? Jesus. A partir de agora, Marcos vai aplicar ao seu escrito a palavra evangelho como sendo um livro. Tá certo? Então, em Marcos, evangelho se torna um livro. E Marcos quer propor ao seu leitor, a cada um de nós, através desta trama narrativa que ele escreve, que é o evangelho, que o próprio Cristo é o evangelho. Então, muito mais que os escritos. Então, veja, em Marcos, evangelho se torna algo escrito. Mas Marcos tem uma intenção por debaixo desta intenção, que é mostrar que este escrito não é um papel, não é um caco de telha, não é um caco de cerâmica, não é um couro de animal, não é um papiro. Este evangelho é o próprio Jesus, o Verbo de Deus encarnado, sob o qual se fundamenta então a boa notícia, se fundamenta o evangelho. Não é então sobre o escrito, mas sobre a pessoa, que é o conteúdo do evangelho. Então, o conteúdo dos escritos de Marcos não é um livro. E aqui me lembro de Bento XVI, que diz que na origem, na gênese da nossa fé, não está um livro, não está uma imagem, um objeto,
não está uma filosofia, uma ideia, mas no centro, na origem da nossa fé cristã, está uma pessoa. E para Marcos isso está muito claro. Na origem do seu evangelho, como fundamento do seu evangelho, não há um escrito, mas há uma pessoa, Cristo, este ungido de Deus que veio para nos salvar e para anunciar a salvação. Então, esta palavra Cristo, que significa ungido, né, é o Filho de Deus. Então, veja, nós temos aqui uma seta que origina para nós este Cristo como o ungido, que é o Filho de Deus. Então, veja, esse Cristo aqui está nos remetendo a este termo aqui, Filho de Deus, que no Evangelho de Marcos é o ápice do seu Evangelho. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Então, veja, lá em Marcos 14, 62. Marcos 14, 62. É o evento da paixão de Jesus, né? Jesus que sofre a sua paixão. Vamos ler o 61. Jesus, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou, dizendo: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Então veja, lá na prisão de Jesus é perguntado se Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus responde, versículo 62. Jesus respondeu: Eu sou. E aqui também daria uma outra aula. Este eu sou revela a identidade de Deus. Lembra lá no Monte Sinai, quando Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro, Deus se mostra a Moisés e revela o seu nome a Moisés? Qual é o nome de Deus? Eu sou. Eu sou aquele que sou. Yahvé. Eu sou. Então Jesus, ao dizer eu sou, está revelando a sua identidade. Então veja, em Marcos 14, 62, Jesus diz: Eu sou o Filho de Deus. Depois, em 15, 39, que é o ápice do Evangelho de Marcos, né? O ápice do Evangelho de Marcos, nós vemos lá o centurião, Marcos 15, 39, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então veja aqui, nós temos o reconhecimento de que este messianismo de Jesus não é um messianismo como outro qualquer, até porque muitos outros messias já tinham aparecido antes de Jesus, mas este Messias, que é o Cristo, é o Filho de Deus. Então há uma ligação entre esse Messias, entre este ungido de Deus e esta figura aqui do Filho de Deus. Jesus é, portanto, o Filho de Deus. Tá certo? O resumo que nós temos, então, da pregação no capítulo 1, de 1 a 13, porque nós estamos vendo aqui, Marcos de 1 a 13, é essa perícope que nós vamos estudar hoje, ela perpassa a introdução do Evangelho, no qual Marcos mostra para nós a sua intenção, e ele já mostra para nós a pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação no deserto. Vai ser após esse episódio que Jesus começa o seu ministério público. Então, de 1 a 13, nós temos 3 episódios fundamentais para compreendermos a missão pública, ou seja, o messianismo de Jesus. Então, tudo aquilo que diz respeito à pregação do reino de Deus está aqui no clímax, no ponto mais alto do prólogo, da introdução que Marcos faz, de 1 a 13. E esta introdução, ela serve como ponte para a revelação da manifestação do seu poder na Galileia. Então veja, tudo aquilo que Jesus vai fazer na Galileia e depois, mais tarde, em Jerusalém, já está previsto, ou melhor, antevisto nesta introdução de Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 13. Então vamos lá, Marcos 1, 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito nas Escrituras, no profeta Isaías. Então veja,
Marcos 1:1. Nós temos aqui a origem do termo arché, né, que nós já vimos falar desde o começo da nossa aula. E este termo, então, indica início, princípio, começo, mas também pode significar fundamento. Então, Marcos está muito mais interessado de narrar o fundamento teológico deste evangelho que é Jesus, do que propriamente falar do início histórico de Jesus. Até porque Marcos é um dos evangelistas que não escreve a respeito da origem, do início histórico de Jesus neste mundo. Ele não se preocupa com isso. Ele quer mostrar os fundamentos. Então, Marcos quer escrever o início, mas o início como fundamento histórico do evangelho, que é a Boa Nova, que é esta boa notícia de Jesus Cristo. Então, este início significa fundamento, base, alicerce para o seu evangelho. Nós sabemos então que Marcos é o primeiro que faz a boa notícia uma narrativa. Então Jesus, que é o evangelho, o euangelium, Jesus, que é esta palavra de Deus, euangelium, vai se tornar agora um escrito, uma narrativa. Até este momento, então, ninguém havia pensado em transformar o Evangelium num escrito, num livro. Marcos vai ser o primeiro a tornar isso realidade. Então ele faz da narrativa uma pessoa que se encarna, que se faz livro. Jesus se encarna e a partir da sua encarnação nós temos os escritos de tudo aquilo que ele fez e realizou entre nós. Tá certo? Versículos 2 e 3. Nós temos aqui uma citação do profeta Isaías, tirado lá de Isaías 40, versículo 3, né? Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Então veja, aqui nós temos uma citação chave, que é a citação do profeta Isaías. Marcos abre o livro afirmando então que o anúncio de Jesus Cristo está na perspectiva do Antigo Testamento. Então veja, não há uma ruptura. Até porque nós sabemos que Jesus em alguma ocasião disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para dar pleno cumprimento à lei. Então veja, Jesus não abole o Antigo Testamento, mas dá pleno cumprimento a ele. Então, Marcos já coloca uma citação do Antigo Testamento no início do seu evangelho para dizer que o Novo Testamento, este novo escrito, está interligado, está entrelaçado, está de alguma forma remetido ao Antigo Testamento. E aqui nós temos, além do texto de Isaías, o texto também de Êxodo e de Malaquias. Então veja, para você ler em casa, porque nós não temos tempo. Nestes dois versículos, que é o versículo 2 e 3, nós temos três textos, embora lá no título fala, como está escrito no profeta Isaías. Estes dois versículos não são exclusivos de Isaías. Mas veja, tem aqui o texto de Êxodo 23:20, anota aí, Êxodo 23:20, no qual Marcos rememora o início do deserto, no qual Moisés, no caminho da libertação, tenta inserir a boa nova, tenta inserir a boa notícia de Jesus dentro do aspecto da Escritura. Êxodo 23:20. O povo sai do Egito, está caminhando no deserto e Moisés tem essa missão de conduzi-los pelo deserto. Depois nós temos o texto de Malaquias 3:1. Malaquias 3:1, no contexto do qual Israel, quando está retornando do exílio da Babilônia, Marcos coloca o início da pregação da Boa Nova de Jesus, antevista nesta citação, nesta profecia de Malaquias, situando-o na história, na gênese do povo de Deus, quando sai da Babilônia. Lembra que nós já falamos da Babilônia? Um evento muito importante na história de Israel, no qual eles foram mantidos cativos, né? No cativeiro da Babilônia.
E depois nós temos o texto de Isaías 40, versículo 3, né? No qual ali Deus abre um caminho. Veja, passaram pelo deserto, estão na Babilônia e agora Deus abre um caminho para o seu povo, a fim de conduzi-lo firme e seguro para uma terra que mana leite e mel. Deus é o Deus fiel que cumpre as suas profecias. E aí, Rodrigo, por que Deus, ou melhor, por que Marcos coloca essa citação no início do seu evangelho? Veja, há uma intenção. Qual é a intenção de Marcos? A intenção de Marcos, então, é mostrar que há uma necessidade de um novo caminho e de um novo retorno. O povo de Deus, que caminhou milhares de anos até este momento, vai precisar fazer um novo caminho. Vai precisar fazer um novo caminho. E esse caminho é de retorno para Deus. Aliás, o povo de Deus, começando pelos nossos irmãos mais velhos, os judeus, é um povo itinerante, é um povo peregrino na fé. Nós estamos caminhando desde que este mundo é mundo, porque nós cremos que a nossa pátria definitiva é o céu, é a Jerusalém celeste. Então, neste mundo, nós estamos sempre nos refazendo, sempre num processo de conversão. E anota essa palavra, conversão. Nós vamos voltar nela já já. Então veja, versículo 2 e 3. 3 citações importantes para situar o evento Jesus Cristo na esteira do Antigo Testamento. O versículo 4 e a 6, né? João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Iam até ele de toda a região da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia com pelos de camelo e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Então veja, de 4 a 6, nós temos um movimento de conversão e de sinal profético. É a pregação de João Batista. João Batista já é inserido no Evangelho de Marcos como um grande protagonista, convidando este povo a fazer um novo caminho. Qual é o caminho? O caminho da conversão, que em grego significa metanoia. O que é metanoia em grego? É uma mudança radical de vida, de estilo, de modus vivendi. Ou seja, como eu me comporto. Se até aqui eu me portava de certo modo, a partir de agora, porque conheço Jesus Cristo, me deixei transformar por Ele, eu me converto, eu mudo de caminho. Quando nós vemos no meio da estrada uma placa de conversão, como sinal de conversão, significa que eu devo, ou que eu posso, que eu tenho a possibilidade de retornar, de fazer um novo trajeto. E é isso que Marcos quer mostrar para nós, que a conversão é um sinal profético. E aqui no versículo 4, nós temos um termo em grego que significa egêneto. E aí nós vamos lá nas nossas traduções. Olha que interessante. Na Bíblia de Jerusalém, este termo aparece assim: João Batista esteve no deserto proclamando. Na Bíblia Tebe, o versículo 4 está assim: João Batista, João, o batizador, apresentou-se no deserto. A Bíblia Peregrino diz assim: apareceu João no deserto batizando. A Bíblia da Pastoral diz assim: e foi assim que João Batista apareceu no deserto. Veja a diferença. A Bíblia de Jerusalém diz: João Batista esteve. A Bíblia Tebe diz: João Batista apresentou-se. Agora, a Bíblia do Peregrino e a Bíblia da Pastoral é as que melhor traduz, porque ela diz assim: apareceu João no deserto, a Peregrino, e a Pastoral diz: e foi assim que João Batista apareceu no deserto. Rodrigo, é apareceu, é apresentou-se ou é esteve? Veja, isso muda muito o sentido da tradução. O original grego nos mostra a palavra egêneto. E a palavra egêneto vem do verbo aparecer. João Batista então surge, porque não nos é narrada a origem de João Batista em Marcos. Então João Batista surge
como aquele que vai anunciar a conversão. E aqui, esta palavra egêneto é uma expressão muito comum para traduzir a ideia de surgimento, de aparecimento. Aparecendo, então, como algo não diretamente preparado. João Batista não preparou, e Marcos mostra isso para nós. João Batista é inspirado pelo Espírito Santo. Este Espírito que vai descer sobre Jesus no seu batismo já daqui um pouco. Então veja, o evangelista, de repente, de forma repentina, coloca a figura de João Batista na história do seu evangelho. João Batista surge, então, aparece na história do seu evangelho como se este evento fosse um evento único. E, de fato, é um evento único. Então, João, como batizador, porque aqui João Batista, o termo batista é um adjetivo, né? Significa que é aquele que batizava. Então, João, como batizador, surge como um cumprimento de um plano divino preparado no passado, desde o Antigo Testamento. Deus havia preparado o seu povo, mas o seu povo era um povo de cabeça dura, que não se converteu, que não se voltou ao seu Deus, que preferiu os ídolos, que preferiu os Baals, que preferiu a idolatria. E Deus, no entanto, não se cansa do seu povo. Por isso, amado irmão e amada irmã, Deus não se cansou de você. Não importa o que você fez ou o que você faz. O que se importa é que nós nos voltemos para Deus com o nosso coração arrependido, porque Deus continua mandando os seus mensageiros para anunciar a nós a libertação. De quê? De que há a possibilidade de um caminho novo. Então, João é este que surge como um cumprimento do plano divino que vem desde o antepassado. Tá vendo? Por isso lá no versículo 2 e 3, nós usamos 3 citações do Antigo Testamento para fazer essa amarração, esta ligação. A missão de João, então, é aquela que plenifica a plenitude. Olha que interessante. João plenifica a plenitude da própria história que é Jesus. Se Jesus é a plenitude, por que precisaria de alguém para plenificar a plenitude? Parece até um pleonasmo, né? Não conhecemos os mistérios de Deus. No entanto, Deus envia este homem, João, o batizador, para dar uma plenitude àquele que é a plenitude. Então, a missão de João plenifica a plenitude da própria história que é Jesus Cristo. E assim, a profecia de Isaías 40, versículo 3. O que está lá no versículo 3? A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha João Batista dizendo, ele surge para preparar o caminho do Senhor, para dizer a cada um de nós a respeito da conversão. E aqui então há uma novidade que surge a partir de João Batista, que não é mais uma simples purificação ou uma lavagem exterior que os judeus estavam acostumados. Lembra lá no Evangelho de João, capítulo 2, quando Jesus está nas bodas de Caná e que estão lá 6 talhas de água para a purificação dos judeus? Essa purificação era uma purificação exterior. Até mesmo os sacrifícios que eles ofertavam no templo, como o holocausto, era uma purificação exterior. E agora Marcos quer mostrar que muito mais que esta purificação exterior, o que importa é uma purificação interior. E qual é essa purificação interior? O batismo. Não precisa mais de sacrifícios de animais. Não precisa mais de rituais de purificação exteriores. O que vai nos purificar agora e nos tornar verdadeiramente limpos é o batismo, que, aliás, está alguns versículos abaixo. Esta é a grande novidade que Marcos nos traz. Para isso, então, temos que olhar onde acontece o batismo. Onde acontece o batismo de Jesus, meus queridos? Olha que interessante. No Evangelho de Marcos, o batismo de Jesus não acontece no templo. Acontece no deserto. Como o templo era o centro da religião,
Tudo estava centralizado no templo. E nós vimos isso aulas passadas, desde Salomão, lá quase 500 anos antes de Cristo. Tudo foi centralizado no templo. E agora Deus envia um profeta que não está no templo, mas está no deserto. E vai ser no deserto que este batismo vai ser administrado. Então nós vemos nisto o significado de que o deserto tem um sentido antropológico. E que sentido antropológico é esse? Onde há amparo, mas há ausência de expectativa. Deus socorre o seu povo aonde ninguém esperava o socorro. Aonde se esperava o socorro? No templo, porque afinal, segundo a teologia judaica, segundo a mentalidade bíblica do Antigo Testamento, Deus habita no templo. A glória de Deus, a Shekinah de Deus está no templo. Então, de onde que vai vir a salvação? Do templo. Da onde vai vir a libertação? Do templo. Da onde vai vir a conversão? Do templo. Mas agora Marcos faz uma reviravolta. E ele diz que esta conversão vem do deserto, aonde ninguém esperava, de onde ninguém esperava, de onde não se tinha esperança. Porque o deserto é o lugar do abandono, do sofrimento, o lugar da dor, da fome, o lugar das intempéries, das vicissitudes, das fraquezas humanas, do desespero. E aí, neste lugar, Deus vai mostrar a sua esperança, o seu amor misericordioso, a sua libertação. Deus vai mostrar vida. E por isso, João Batista é um indivíduo de origem que está lá em Ai-Carim e é de linhagem sacerdotal. Olha que interessante. Zacarias era um sacerdote. Lá no Evangelho de Lucas, quando nós formos estudar, nós vamos ver. Lucas capítulo 1 nos mostra que João Batista é filho de Zacarias, um sacerdote do templo. Então, Zacarias estava obrigado, de certa forma, a seguir os passos do pai e ser um sacerdote no templo. E agora, então, nós vemos João Batista no deserto. Lá em Êxodo capítulo 8, nós vemos que o sacerdócio é uma herança hereditária. Então, se Zacarias é sacerdote, João Batista também vai ser. Desde Arão se tinha essa tradição. Então, desde Arão foi se passando aos descendentes esta linhagem sacerdotal. Além disto, João Batista é o primogênito. E como primogênito tinha o direito e o dever de exercer o ofício no templo. No entanto, João Batista prefere ir ao deserto e ali ele batiza pessoas no Rio Jordão. João, então, renega a sua herança sacerdotal e toma para si a função profética. João Batista toma para si a função profética e ele abandona a sua função sacerdotal, Por isso que a função profética se torna, no Evangelho de Marcos, uma crítica ao próprio templo. E nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito propriamente antes da destruição do templo, né? Mas colocar João Batista como um profeta é uma forma que Marcos encontra de criticar a própria teologia do templo, né? Tudo aquilo que se formava ao redor do templo, ao redor do sacerdócio no qual Israel vive a sua aliança com Deus. Então, não no templo, não no sacerdócio, não em Jerusalém, mas no deserto. No deserto, no Rio Jordão. Não no templo, não no sacerdócio, não em Jerusalém, mas no deserto, na profecia, no Rio Jordão. Não de uma purificação exterior meramente, mas de uma autêntica conversão. Por isso, não se trata de purificar simplesmente a consciência, mas de acentuar a dimensão da conversão que passa ou que perpassa todas as relações humanas. Então não se trata meramente de uma conversão consciente no sentido de uma mudança de consciência, mas é uma mudança de todo o nosso ser, metanoia. Tudo que eu sou,
tudo que eu tenho deve se converter ao Senhor. Então, as minhas relações comunitárias, sociais, as minhas relações públicas, humanas, éticas, morais, tudo isso deve se converter ao Senhor. Então, a conversão não se trata de um retorno a uma rotina antiga. Não se trata de voltar ao que eu era antes, mas se trata de um retorno no sentido de voltar-me para Deus. Deus é o caminho seguro no qual eu devo me voltar para Ele. E é neste clima de ausência de vida no deserto, olha que lindo as maravilhas de Deus. Quando tudo parece acabado, quando não há mais esperança, é neste clima de deserto, então, que João Batista prega um retorno às origens. Olha lá, um retorno à arqué, um retorno às nossas origens. Aonde você precisa retornar à sua origem? Qual é a tua origem? Qual é a minha origem? Qual é a nossa origem enquanto cristãos? Então é neste clima que Marcos proclama, através de João Batista, um retorno às origens, de uma busca sincera de reatar a aliança que havia se quebrado através da idolatria, da prostituição, do adultério, de todos os pecados que a humanidade até então havia cometido. Como é que nós podemos voltar no nosso relacionamento com Deus? Como é que nós podemos reatar esta aliança com Deus? Bem, primeiramente, Jesus já o fez no madeiro da cruz. Ele já selou a nova e eterna aliança, que nada é mais possível de desatar. Mas como é que nós conquistamos esta aliança? Nos convertendo ao Senhor. É uma verdadeira metanoia. Nos voltamos para o Senhor. Então, versículo 5, nós vemos um movimento inverso. Ao invés de voltarmos àquilo que nós éramos, nós voltamos àquilo que nós éramos no sentido de passado. Nós nos voltamos para aquilo que nós éramos no início do início. Ou seja, como aquilo que Deus sonhou. O que Deus sonhou para você? O que Deus sonhou para mim? O que Deus sonhou para ela, para ele? O que Deus sonhou para nós é a nossa origem. Então, o versículo 5 do capítulo 1 de Marcos nos mostra um movimento inverso. Em lugar de todos irem para o templo, todos vão para o deserto. E é lá que João Batista está pregando, é lá que ele está anunciando a conversão, é lá que ele está batizando. E Jesus, na esteira da história da salvação, como membro, digamos assim, né? Ele se coloca como um membro dessa história da salvação, deste povo de Deus, ele se coloca na fila para ser batizado. Então, todos vão para o deserto. E Jesus também vai. Não como dizer assim, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Não é isso. Todos vão para o deserto porque buscam esta conversão, que não está mais no templo, mas está no deserto. E aí, então, é lugar de que nós saiamos dos lugares viciados, lugar de comodismo. Muitas vezes a igreja, e aqui falo para nós católicos, nós nos acomodamos porque acreditamos que precisamos estar dentro da igreja, dentro do templo, para fazermos o bem e a caridade. Veja, a igreja é necessária. Ex ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Mas nós cremos que todos aqueles que estão fora da igreja, é possível que se salvem graças à misericórdia de Jesus. E essas pessoas que estão fora da igreja, que fazem boas ações, que buscam a conversão, que fazem o bem, que amam, que perdoam, vai dizer Karl Rahner, um grande teólogo aí do século XX, antes e durante o Concílio Vaticano II, vai dizer que estes são aqueles que têm as sementes do verbo, porque em todos nós temos as sementes do verbo, e vai dizer Karl Rahner, eles são os cristãos como que escondidos, os cristãos em potência, que estão para serem descobertos, os cristãos anônimos. Olha que bonito. Nós não precisamos estar no templo para nos convertermos. Nós precisamos buscar o Senhor, nem que for no deserto da nossa vida, da nossa existência. E aí sim termos um encontro profundo e pessoal com este Jesus.
O versículo 6 nos mostra João Batista vestindo peles de animais e comendo gafanhotos. Olha que interessante. As vestes e o alimento de João Batista, então, são sinais do seu envio. Ele vivia de forma sóbria e de forma plena, porque o Espírito estava sobre ele. João Batista é sóbrio e pleno, como eram os habitantes do deserto. O manto de pelo de camelo era entendido como um sinal de profecia. Então veja que interessante, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, 2 Reis 1:8 e Zacarias 13:4, nós vemos esta citação de que o pelo do camelo sobre a pessoa é sinal de profetismo. Então veja, mais uma vez Marcos busca no Antigo Testamento fundamentos para ligar com o Novo Testamento. De acordo com Malaquias 3:1, será que João Batista é o novo Elias? Por que isso? Porque na mentalidade judaica, Elias era o profeta. Elias era o exemplo de profetismo. Então Marcos, através de recursos teológicos, vai procurar identificar João Batista com o profeta Elias. A finalidade, então, de fazer essa lembrança da figura de Elias em João Batista é porque o profeta, na mentalidade, então, hebraica, por excelência, é Elias. Ele é o profeta por excelência, porque é ele que reconduz o povo de Deus, lá em 2 Reis, para a fidelidade, para a aliança. Lembra quando ele luta contra os sacerdotes de Baal? E ele derrota os sacerdotes de Baal? É Elias que reconduz o povo de Deus à aliança. Então, agora Marcos vai fazer essa ligação, essa ponte entre Elias e João Batista. Veja, João Batista não é a reencarnação de Elias, pelo amor de Deus. Nós, cristãos, não acreditamos em reencarnação. Não é isso. O texto não fala isso. Apenas é uma forma literária que Marcos encontra para fazer esta ponte entre a profecia do Antigo Testamento e a profecia do Novo Testamento, que, aliás, se encerra em João Batista. João Batista é o último dos profetas, fechando assim o Antigo Testamento e abrindo assim o Novo Testamento. Que maravilha, né? Versículo 7, vamos ler lá. João Batista proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Até agora Jesus não falou uma palavra. De 1 a 13, Jesus não fala nada. Nós estamos, por enquanto, falando de João Batista. Já já Jesus vai aparecer. Mas ele ainda não falou nenhuma palavra. Versículo 7. A pregação de João Batista se expressa aqui com palavras tomadas do primitivo anúncio cristão. A humildade. Os primeiros cristãos, na sua humildade, se reconheciam indignos do Cristo, nem de desatar as correias de suas sandálias. Hoje, nós vemos cristãos soberbos que se acham mais do que o Cristo. Nós, mensageiros, mais do que a mensagem. Que triste realidade. Então, numa primeira imagem, numa primeira ideia, João Batista se designa a si mesmo como precursor. Depois de mim, vem outro. Né? Lá no versículo 7. Depois de mim vem outro ao qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Então veja, se é depois dele, significa que ele vem antes. Se ele vem antes, ele é o precursor. Então João Batista precede historicamente Jesus. E de outro modo, ele se comporta como um arauto, como aquele que levanta a bandeira, o estandarte de Cristo, como aquele que prepara o caminho do Senhor. Um caminho que é feito endireitando as veredas, os caminhos tortuosos, como preparador do caminho do mais poderoso. Jesus é mais forte que João Batista, é mais santo, é Deus.
E João Batista reconhece isto. Isto é, Jesus é aquele que traz a libertação com a força, com o poder de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então a estrada do Messias é preparada aonde? No deserto, aonde não tem esperança, aonde não tem consolo. João Batista prepara no deserto da nossa vida, na secura, na rigidez do nosso coração, que às vezes é duro como uma pedra. E é aí que Deus quer preparar e abrir caminhos para nós nos encontrarmos com Ele. Existe uma estrada a ser preparada no deserto da nossa existência para que nós nos encontremos com o Senhor. Então aqui, teologicamente, este deserto de Marcos capítulo 1 é muito mais que um lugar geográfico. É um lugar antropológico, é um lugar teológico. É o lugar do encontro entre Deus e a sua criatura. O Criador e a criatura se encontram numa relação de amor e de amizade eterna, selada no sangue de Jesus. Há então uma relação, uma identificação na função de comparação, no qual João Batista se diz ser escravo, ser servo. Veja lá o versículo 7, né? Abaixando-me, não sou digno de desatar as correias. Quem é que desata correias neste contexto histórico? O escravo, o servo. Então João Batista, numa atitude de humildade, se coloca como servo do Senhor, como escravo do Senhor. Que lindo, que lindo. Versículo 8. Eu vos batizei com água, preste atenção. Eu vos batizei com água, Jesus, porém, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista, há uma disposição de água. Ele batiza com água, que serve para a purificação, um sinal de purificação interior. Não significa que eu vou ficar limpo exteriormente. É uma purificação dos pecados que tem somente um valor simbólico. Um valor simbólico. Quem vem depois dele, que é mais forte do que ele, que é mais poderoso do que ele, dispõe do Espírito Santo. Então, enquanto João Batista dispõe de água, Jesus, que é mais forte do que ele, dispõe do Espírito. Por quê? Porque Jesus é Deus e ele é mais pleno que aquele que o plenificava na sua história. Né? Então Jesus dispõe do Espírito Santo, de uma vida nova, de uma vida digna, de uma vida divina. E pelo batismo, escutem, pelo batismo é inserido em nós o germe divino. Isso não sou eu quem digo, é o Concílio Vaticano II quem diz. Há em nós um germe de Deus, há em nós uma semente de Deus que foi plantada em nós desde a nossa criação, confirmada com o nosso batismo. O nosso batismo nos torna homens e mulheres nascidos para Deus. Então, a inteira obra de Jesus, nós podemos dizer, tem lugar no poder do Espírito Santo. O que é que conduz Jesus? O Espírito Santo. É por meio de quem que Jesus cura, prega, anuncia, faz milagres e exorcismo? Por meio do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo agora, não mais a água, não mais os sacrifícios, nada, nem os rituais, mas é o Espírito Santo que tem poder de purificação, através do batismo. Através do batismo, o Espírito nos purifica. E tem uma única finalidade. Qual é a finalidade dessa purificação? O nosso encontro com Deus. A nossa comunhão com Deus. Comunhão significa comum união. Nos unirmos intimamente a Deus. Aí então nós podemos dizer que esse pequeno bloco de 1 a 8 concerne a obra de João Batista, de anunciar este caminho de encontro do homem com Deus. Jesus não aparece ainda. Até agora ele não aparece. Mas, desde o primeiro versículo, tudo concerne a ele. Tudo está orientado a ele. Tudo se remete a ele. E dá indicação de sua posição e de sua tarefa. Qual é a sua missão? Se trata, então, do evangelho dele. É o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Marcos, nem de João Batista, mas é o evangelho de Jesus Cristo.
enquanto Cristo, Filho de Deus. Então veja, Marcos quer escrever os fundamentos, o início histórico da Boa Nova. E o seu escopo ele é querigmático, porque apresenta Jesus como Messias e faz com que cada um reconheça este Jesus, creia e venha a ser sustentado na fé por Jesus, através do Espírito. E este lugar de encontro com Deus é o deserto. E aqui deserto é um contraponto com o Antigo Testamento, com a origem nossa, com a nossa arqué. Porque lá na origem nós estávamos aonde? Gênesis capítulo 1, 2, 3. Aonde que o homem estava? Em um jardim. Aonde que o homem está agora por causa do pecado? Em um deserto. Veja o que o pecado causou em nós. O que o pecado nos transformou. Saímos do deserto e saímos do paraíso, do jardim e fomos para o deserto. Então, remete a Adão quando vivia no paraíso. Ao mesmo tempo, revela para nós o intenso sofrimento e o drama humano de querer sair do deserto e voltarmos para o paraíso. E isso somente será possível através do sacrifício da cruz. Quando ele morrer no paraíso do Calvário, na árvore da cruz, nos dando a nossa salvação, a nossa libertação. Estamos livres para voltarmos ao jardim de Deus, ao paraíso que Deus fez para nós. Então veja, Marcos une aqui, literal e teologicamente, a tentação ao batismo, que é o que nós vamos ver agora a partir deste momento. Nós vimos a tentação, a preparação da pregação de Jesus, e nós vamos ver agora o episódio da sua tentação e do seu batismo. Antes, eu queria dizer assim, o tempo do deserto era visto como aquele em que Israel, seguindo Deus, Jeremias 2:2, tinha aprendido que o homem não vive apenas de pão, mas também de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Que lindo, né? Era o tempo do amor juvenil. Quando o homem estava lá no paraíso, abrigado por Deus, era o tempo do amor juvenil, do noivado com Israel. Mas também o tempo no qual, depois do homem saindo do paraíso, durante 40 anos, Israel não oferecer a Deus nem sacrifícios, nem oblações. Amós capítulo 5, versículo 25. Porque, diz o Senhor, daí nós temos lá Jeremias 7, 22, 23 e Miqueias 6, 68. Mas, veja só, Israel não se converteu. E assim, da via do deserto, passou inevitavelmente àquela mais dolorosa destruição do templo e do exílio. O templo foi destruído lá em 586 a.C. e o povo foi para o exílio porque o povo não viveu este amor com o seu Deus, não viveu este noivado com o seu noivo divino, que é o próprio Deus. E o povo se encontra agora vendo o seu templo destruído e o povo então no exílio. Mas o exílio ajuda o povo neste processo de conversão, de voltar-se para si mesmo, voltando-se para Deus. E parece que o tempo do deserto realmente se renovou com o aparecimento de um novo amor, mesmo sem a presença dos sacrifícios, que fossem a sua representação simbólica. E agora então, este encontro no deserto é o encontro novamente com o esposo, que é Jesus. Então veja, vamos ver lá o versículo 9. Versículo 9 e 10 nos mostra o batismo de Jesus. Jesus é batizado e logo em seguida nós temos o evento da tentação do deserto. Então veja, no batismo de Jesus, ali no versículo 9, nós temos uma narrativa de caráter epifânico, ou seja, acontece uma manifestação divina. Anota aí, epifania significa manifestação divina.
é o primeiro momento que nós temos uma intervenção divina na história, no Evangelho de Marcos, no qual Deus opera o seu poder. Há uma manifestação divina. Veja lá, versículo 9. Aconteceu que naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Então, olha que interessante. Até então, não tinha sido dito nenhuma palavra sobre os peregrinos da Galileia. E Jesus, entanto, sai da Galileia e vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Por João Batista. Versículo 9, então, nos mostra que Marcos não dá nenhuma informação anterior de Jesus, nós já vimos isso. E acontece, olha que interessante, Jesus sai da onde? Da Galileia. Em 722 a.C., essa data também é muito importante, porque foi quando a Galileia foi gentilizada, ou seja, vieram os pagãos para a Galileia. A Galileia, então, em 722, começa a ser gentilizada, começa a se entrar pagãos. Por isso, os judeus, eles desprezam os galileus. Certa vez vai acontecer que Jesus vai estar lá pregando e eles vão dizer assim, não é esse o Galileu, o filho de José? Galileu, então, é um sinônimo pejorativo. É um codinome, é um adjetivo pejorativo. Por quê? Porque na cabeça dos judeus, esses galileus eram os judeus menores, né? Eram mais desfavorecidos. Porque lá no passado, antes de Cristo, eles haviam se contaminados com os pecadores, com as pessoas que eram de outras descendências. Mas Marcos ele faz questão de enfatizar, de frisar esse item, que Jesus saiu lá da Galileia e veio para ser batizado no Rio Jordão. Para quê? Para dizer que Deus foi até aquele lugar que era impuro, no qual os judeus nem eram quase que considerados. Deus foi lá para nos encontrar. Não importa a situação do nosso pecado, Deus quer nos encontrar. E Ele vai até os confins do mundo para se encontrar com cada um de nós. Então, no evento do batismo, nós vemos que este batismo é a passagem da vida oculta de Jesus para a vida pública. Até o versículo 8, nós nem sabíamos quem era Jesus, né? Porque não fala abertamente, claramente. Jesus nem falou até agora. A partir do versículo 9, nós temos uma abertura da vida pública de Jesus. E aí, no versículo 10, uma voz declara que Jesus é o Filho amado. Versículo 11, né? Jesus é o Filho amado. Tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. O que significa que é a primeira declaração messiânica, ou nós diríamos cristológica, para a comunidade. Jesus é quem? O Filho de Deus. Aqui está a intenção de Marcos no seu evangelho, de mostrar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que interessante. Versículo 12. E logo, o evangelho de Marcos vai ter bastante essa expressãozinha assim, ó. E logo. Marcos é cheio dessas expressões, o que indica para nós que há um movimento de descida e de subida. E isso quer dizer que logo ao subir das águas, e isso nos remete a uma situação existencial da nossa própria humanidade. Ao subir de nós mesmos, nós somos conduzidos para o deserto da nossa vida. O subir das águas é o momento da revelação da sua identidade. Jesus, quando sobe das águas, escuta uma voz vindo do céu dizendo: este é o meu Filho amado. Reconhecimento da sua identidade. Nós vemos aí uma expressão dizendo que o céu está rasgado. Nós podemos conferir isso lá em Isaías 63:19. O céu se rasga como sinal da epifania, da manifestação de Deus. No entanto, o silêncio de Deus termina com o momento em que se ouve a sua voz vinda do céu. Deus rasga o céu, irrompe a eternidade e entra no tempo, na nossa contingência, na nossa história, nas nossas limitações. E a humanidade ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. E o Espírito Santo que desce
aí no versículo 9, 10 e 11, este Espírito Santo de Deus descendo como pomba, tem como pano de fundo Gênesis 8, 8, 12. Leia depois. Gênesis 8, 8, 12. Este é o pano de fundo. E nós sabemos que o Espírito Santo não é uma pomba. Ele lembra, é uma simbologia. Porque na Bíblia ele vai ter símbolo de água, de fogo, de pomba, de vento. Afinal, ele é fogo, pomba, vento, água, o que ele é? Porque a água apaga o fogo. O vento sopra a chama. Então o que o Espírito Santo é? Espírito. Estas simbologias são apenas simbologias para que o Espírito se manifeste a nós. Mas o Espírito não é propriamente uma pomba. Então, nós vemos aí o Espírito descendo sobre Jesus para confirmar a sua identidade. E quando nós somos batizados, também desce sobre nós o Espírito Santo de Deus, quando nós somos ungidos. E quando nós somos ungidos, nós nos tornamos aqui, ó, Christos, Messias. Nós nos tornamos um cristão. Um outro Cristo. Tá certo? Para nós encerrarmos a aula de hoje, Marcos 1, 12 e 13, nós temos a citação da tentação de Jesus no deserto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Veja, nós temos aí, e logo. Em grego é kaietis. Kaietis, que significa e logo, imediatamente, em seguida. Então, o evento da tentação está intimamente ligado ao batismo e ao deserto. Intimamente. O deserto, nós já sabemos, é um lugar paradoxal. Um lugar paradoxal. Ao mesmo tempo que é o lugar do mal, na sua origem, né? Porque as feras estavam ali, é o lugar onde os anjos de Deus vêm servir Jesus. Um lugar paradoxal. Indica para nós a realidade de Deus, mas também a morada de Satanás. Satanás está lá no deserto tentando o Cristo. Então, veja, é um lugar paradoxal, porque é o mesmo lugar que é o lugar da morada de Satanás, é o lugar onde Deus fala ao coração de Jesus, onde Deus manda os seus mensageiros para servir, para cuidar dele, para sustentá-lo, para mantê-lo. Então, na nossa vida, nós vamos encontrar a situação de deserto, onde nós vamos encontrar Satanás e Deus, onde nós vamos nos encontrar na aspereza da nossa humanidade, nos sentindo sozinhos, abandonados, mas onde também nós vamos nos encontrar com o encontro com Jesus, com a própria Trindade Santa. Então veja, a esterilidade do deserto provoca as interrogações mais profundas sobre o sentido da vida. Êxodo 32, 1, 6. Quando nós estamos no deserto da nossa vida, é que nós nos interrogamos mais profundamente sobre nós mesmos. E é bom que nós sejamos conduzidos para o deserto. Quem é que conduz Jesus para o deserto? É Satanás? Não. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. É o Espírito Santo que manda Jesus para o deserto. Na nossa vida, quando nós passamos por dificuldades, problemas, dores, morte, tribulações, sofrimentos, é o inimigo de Deus que está nos provando? Não meramente. Muitas vezes o próprio Deus nos permite irmos para lá, nos envia para lá para sermos provados, para sermos testados. Nossa, mas que Deus mesquinho é esse? Deus precisa nos testar? Não. Somos nós que precisamos nos testar a nós mesmos. E por isso, nós somos conduzidos pelo Espírito ao deserto. Olha que interessante. O objetivo central deste relato é mostrar para nós a humanidade de Jesus diante do mal. Diante do mal que lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva haviam abraçado. Adão e Eva optaram pelo mal. Escolheram o mal ao lugar do bem. Mas também é a possibilidade do ser humano colocar-se na confiança divina. Eu me abandono em tuas mãos, Senhor,
porque sei que tu sabes o que é melhor para mim. O fato, então, de Jesus estar junto das feras nos remete aos princípios genesíacos, né? Aos primórdios da criação. Jesus vai não somente, então, à origem geográfica do ser humano, o deserto geográfico, a nossa história inscrita neste mundo, mas, sobretudo, a nossa origem, que é a nossa origem em Deus, como eu já havia dito. De acordo com Marcos, então, a principal tentação de Jesus, ela está no sentido de negar, de rejeitar a sua filiação divina. Ora, se isso aqui é a centralidade do Evangelho de Marcos, ele vai colocar Satanás tentando Jesus neste sentido, fazendo com que Jesus renegasse a sua própria identidade. Então veja, a vida de Jesus se resume na via, no caminho. E a via é aquela do Messias e a estrada dos seus seguidores. Queremos seguir a Cristo? Busquemos a conversão, nos encontrando conosco mesmos, descendo no mais profundo do nosso ser, no deserto da nossa existência, para nos encontrarmos com aquele que nos encontrou primeiro. Confiando nossas vidas a Maria, Mãe e Mestra, entreguemos a ela tudo o que temos e somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença, por nos ajudar a evangelizar. Curta os nossos vídeos, encaminhem, compartilhem e nos ajudem a evangelizar. Grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.